Aleluia. Glória a Deus. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. Amém. Aleluia. Eu tenho um costume que eu gosto de ouvir bem forte. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. Amém. Aleluia. Irmãos, peço que vocês abram a Bíblia juntamente comigo. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 14, versículo de número 22. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 14, versículo de número 22. Primeiramente, eu agradeço a Deus por esta rica oportunidade. É uma honra estar aqui sendo porta-voz de Deus nesta noite. Agradeço ao meu tio, à minha tia, Jean e Mislaine, por esta oportunidade. É uma honra estar aqui. É uma honra enorme. Mas que tudo seja feito para a glória de Deus. A igreja encontrou, pode dizer amém? Amém. Oh, glória. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 22, diz assim: E logo ordenou Jesus que os discípulos entrassem no barco e fosse adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma! E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes logo falou, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: Homem de pouca fé, por que duvidaste? Até aqui, igreja. Vocês podem se assentar. Glória a Deus. Meus queridos, quando eu estava conversando com o pastor Jean, ele me disse que a campanha que Deus colocou para o anjo da igreja é Vendo o Invisível. Texto base, Hebreus capítulo de número 11. E em Hebreus capítulo de número 11, nós vemos ali vários heróis da fé. Abraão, aquele que Deus disse: sai de sua tenda. E ali Deus entregou algo para Abraão. Abraão que deixou ali a tua terra e começou a ir para outros lugares de acordo com o que Deus mandava. Abraão que teve o filho da promessa já na sua velhice, por nome de Isaque. Abraão, aquele que depois de esperar tanto para ter o filho da promessa, Deus vai lá e pede o filho da promessa, Isaque, como sacrifício. E Abraão, ele obedecendo a Deus e tendo fé de que Deus poderia ressuscitar o seu filho Isaque, para que se cumprisse a promessa, ele obedeceu e levou o teu filho para o monte para sacrificar. Chegando lá, Deus ele impede que Abraão sacrifique Isaque. No capítulo 11 ainda de Hebreus, vamos encontrar também Noé, aquele que por fé construiu a arca. Ainda não havia chovido na terra durante aquele tempo, mas ele acreditou na palavra de Deus e ele construiu uma arca gigante, tal arca que fez com que salvasse a si mesmo e também a sua família. Junto com eles, um casal de cada espécie de animal. Diz ali também em Hebreus 11, sobre Enoque,
aquele que Deus levou para ele também, assim como levou Moisés. Ou seja, ali em Hebreus vai dizer de vários heróis da fé que são citados no Antigo Testamento. Mas pregador, você acabou de ler um texto que está no Novo Testamento. É que a nossa história ela é dividida em 3 etapas: antes de Cristo, era de Cristo e depois de Cristo. Os heróis da fé, antes de Cristo. Novo Testamento, podemos ver aqui Pedro, podemos ver Zaqueu, a mulher do fluxo de sangue, pessoas que pela fé fizeram algo diferente e alcançaram o seu milagre. Novo Testamento era de Cristo. Mas pregador, e agora? E depois de Cristo? Depois de Cristo, como alma, como um homem, como ser humano aqui na terra, eu vou aqui lançar a primeira profecia desta noite. Porque no Antigo Testamento, estava falando de Abraão, estava falando de Enoque, de Noé. Novo Testamento, os discípulos, a mulher do fluxo de sangue, Pedro, Zaqueu. E agora, depois de Cristo aqui na terra? Depois de Cristo aqui na terra, vamos contar o testemunho meu e o seu, porque você é uma pessoa de fé, você está presente aqui no Brasil para Cristo, numa quarta-feira, dia 13 de março de 2024, e Deus vai responder a sua oração aqui nesta noite. Aleluia, glória a Deus. O texto a qual acabamos de ler, começa no início do capítulo 14, com a morte de João Batista. Jesus, primo de João Batista, quando fica sabendo da morte de João Batista, ele se entristece, mas ele continua ali ensinando, ele continua ensinando o povo que estava por perto dele, e Jesus ele faz ali a primeira multiplicação de pães. Mesmo sabendo, mesmo entristecido, Jesus ele não deixa de servir. Mesmo entristecido, Jesus ele faz a primeira multiplicação de pães, ele faz mais um milagre. Porém, ao final dessa multiplicação, ao final deste ensinamento, Jesus ele pede para que os discípulos subam para o barco e passem para o outro lado. Mas dessa vez Jesus não estava presente com eles no barco. A ordem foi: suba para o barco e passem para o outro lado. E Jesus ele teve um momento ali de luto. Ele fica sozinho e sobe ao monte para orar. É a Bíblia que está dizendo. Mas vai dizer a Bíblia também que já estava no meio do mar o barco, quando o vento começa a ficar ao contrário. Quando começa uma tempestade. E aqui nesta passagem eu me lembro de uma outra ocasião em que os discípulos estavam no barco também. Mas naquela ocasião Jesus estava presente. E mesmo com Jesus presente no barco, os discípulos tiveram medo. E Jesus estava dormindo. Então os discípulos eles têm que acordar Jesus. E Jesus ele acalma o vento, acalma a tempestade. E ele vai dizer: homens de pouca fé. Quando eu me lembro desta passagem, eu trago ela para esta nova passagem, onde os discípulos estão no barco, mas desta vez sem Jesus. Eu me lembro daquela outra passagem, da primeira ocasião, porque o cenário ele é semelhante. Pois os discípulos estão no barco novamente. A diferença é que eles estão sem Jesus. Mas convenhamos, eles estavam sem Jesus, mas eles estão caminhando com Jesus. Jesus não estava presente no barco, mas os discípulos já presenciaram milagres e milagres que Jesus realizou. Os discípulos tinham sobre ele uma palavra, pois Jesus estava ensinando os discípulos enquanto ele fazia milagres, realizava milagres, curava, abraçava. Os discípulos estavam tendo ali várias experiências com Cristo,
Então, a Bíblia me permite dizer que os discípulos tinham sobre eles uma certa autoridade. Se Jesus disse certa vez, homens de pouca fé, por que não acalmou a tempestade? Por que desta vez os discípulos, depois de já ter tomado uma advertência de Jesus, por que dessa vez os discípulos não acalmaram a tempestade? Por que eles tiveram medo novamente? E aí vai dizer que Jesus, então, ele vem andando sobre as águas. E os discípulos, quando avistam Jesus, ficam com medo, pois eles começaram a imaginar que fosse um fantasma. Pensaram que fosse um fantasma. E Jesus os acalma dizendo, tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Vai dizer então que Pedro vai dizer, Jesus, se és tu, permita que eu vá até ti, andando também sobre as águas. A palavra vai dizer que Jesus disse, vem. A palavra vai dizer que Jesus disse, vem. Em meio à tempestade, em meio a ventos contrários, Jesus está te dizendo, vem meu filho, vem meu filho, vem até mim meu filho, vem, vem. Vem, é no meio da tempestade mesmo, é com o vento soprando ao contrário mesmo, eu estou te chamando, vem, vem, porque sou eu quem estou aqui, sou eu quem te chamo, então vem meu filho, vem, oh glória, show de cantar alabassumi de canto, glórias, aleluias. Vai dizer então que Pedro, ele desce do barco e começa a caminhar até Jesus. Mas a palavra vai dizer que no meio do caminho, Pedro, ele tira os olhos de Jesus e o vento e a tempestade começa a colocar medo em Pedro. Se atente a esta parte da mensagem, pois Pedro começou a ter medo da tempestade. Pedro começou a ter medo do vento. Mas por que é que Pedro começou a ter este medo? Porque Pedro, ele deveria ter acalmado a tempestade enquanto ainda estava no barco, e não quando já estava no meio do caminho. Pedro começou a ter medo, porque ele deveria ter acalmado a tempestade com a autoridade que Deus colocou sobre a vida dele, enquanto ele ainda estava no barco. E é exatamente assim que acontece no nosso caminhar com Cristo. Jesus já nos deu autoridade para repreender o mal na nossa vida. Jesus já nos deu autoridade para repreender setas lançadas pelo inimigo, maldições lançadas por pessoas que não estão na mesma caminhada que a gente. Mas nós não estamos colocando em prática, não estamos usando da autoridade que Jesus colocou sobre a nossa vida. Então, quando estamos caminhando com Cristo, em certo determinado momento, aquilo que nós deveríamos ter repreendido lá atrás, começa a colocar medo na gente. O vento começa a soprar mais forte. Mas, quando você olha para trás, você não pode voltar, porque você já está no meio do caminho. Se você virar a costa para Cristo e tentar voltar, o inimigo acaba contigo. Você afunda. Você não consegue voltar, porque o vento vai perceber o teu medo e vai soprar cada vez mais forte. Aleluia, glória a Deus. Use da autoridade que Deus colocou sobre a tua vida, meu querido. Repreenda essa tempestade, repreenda esse vento. Não permita que este vento e que essa tempestade vá embora contigo aqui nesta noite.
Deixa eu te contar aqui o segredo, liberar uma chave para a sua vida. Aleluia. Cada glória que tu dá, aleluia, cada glória que sobe aos céus, é uma vitória que desce aqui hoje. A palavra vai dizer que é de glória em glória. Nós somos transformados de glória em glória. Então aqui nesta noite, cada glória que tu der, vai ser uma vitória que vai descer sobre a tua vida. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Quando Jesus disse para os discípulos: não tenham medo, tenham de bom ânimo, sou eu quem estou aqui. Eu posso imaginar Jesus dizendo: sou eu quem estou aqui. Jesus, o filho de Davi, o príncipe dos príncipes, o grande consolador, o rei dos reis. Sou eu quem estou andando aqui sobre as águas. Aleluia. Meus queridos, a palavra vai dizer que onde tem um ou dois, onde tem mais do que dois presente, em nome de Cristo, aquele se faz presente. Eu sou um adorador aqui nesta noite. Quem é outro adorador aqui nesta noite? Então tem mais do que dois adoradores aqui nesta noite. Se tem mais do que dois adoradores aqui nesta noite, que está aqui em nome de Jesus, Jesus está presente aqui no meio desta igreja. E eu posso te dizer uma coisa: eu nunca vi Jesus parar na frente de alguém que precisa de um milagre e o milagre não acontecer. Eu nunca vi Jesus parar na frente de alguém que precisava de uma palavra e Jesus não liberar uma palavra. Eu nunca vi Jesus não mudar a realidade daquele que chama a atenção dele. Oh, glória! Aleluia! Oh, glória! A palavra vai dizer que quando Pedro ele fica com medo da tempestade, ele começa a se afundar, pois ele tira os olhos de Jesus. Meus queridos, se foi Jesus quem te chamou no meio da tempestade, não tem que ser a tempestade que vai fazer você tirar o olho dele. Se foi Jesus quem te chamou no meio do vento, não é o vento que tem que fazer você tirar o olho de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Se Ele te chamou no meio da tempestade, Ele te sustenta no meio da tempestade. Glória a Deus. E o vendo invisível, eu preciso que você entenda esta mensagem. Você precisa ver o invisível. Permita-me te explicar. Pedro não sabia que no meio do caminho a tempestade ia colocar medo nele. Pedro não sabia que no meio do caminho ele ia começar a afundar. Não ia mais ter força para andar. Ia ficar com medo. Então você precisa enxergar o que está acontecendo na sua vida exatamente hoje e agora. Você precisa ter o discernimento de que o inimigo anda ao derredor, plantando armadilhas para que você venha cair ou tropeçar. Então, antes de colocar os seus pés no mar, já repreenda. Já repreenda toda a armadilha, toda a seta lançada. Pedro, quando viu Jesus, ele ficou apenas atento em ir até Jesus. Mas a palavra vai dizer: vigiai e orai. Então, primeiro precisamos vigiar.
Primeiro precisamos vigiar. Para que quando chegarmos no meio do caminho, não seja algo do passado que venha nos parar. Que não seja algo que ficou para trás que venha nos colocar medo. O que ficou para trás está lá atrás. Passado é passado. O que Deus fez com o teu pecado, Ele lançou no mar do esquecimento. Sabe o que o diabo te chama? Sabe o que o inimigo te chama? Te chama pelo pecado, te chama pela tua falha. Ele usa o teu passado para querer fazer com que você pare e que você comece a afundar. O inimigo começa a usar daquela falha que você cometeu lá atrás. Ele te chama pelo pecado, mas ele conhece exatamente o teu nome. Mas aí vem Jesus. Que conhece o teu pecado, conhece a tua falha, sabe das tuas fraquezas. Mas mesmo assim Ele te chama pelo nome. Oh, aleluia! Ele te chama pelo nome. Oh, glória! Ele te chama hoje à noite, nesta quarta-feira, pelo teu nome, não é pelo teu pecado. Aleluia! Por que que Ele te chama pelo nome? Porque vai dizer que Ele subiu aos céus para preparar morada. Morada para quem? Para o teu nome, que está escrito no livro da vida. Oh, glória! Oh, glória! No livro da vida não está escrito o pecado que você cometeu, o caminho que você percorreu, mas está escrito o teu nome. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! E quando Pedro começa a afundar, quando ele estava quase já por completo debaixo das águas, ele não tinha tempo para fazer oração bonita, ele não tinha tempo para usar palavras difíceis. Pedro não tinha mais tempo para poder falar: oh Deus maravilhoso, Jesus grande, oh Senhor, me salva, oh Pai. Não, ele não tinha mais tempo. E esta é conhecida como a menor oração de Pedro. Senhor, salva-me. Aleluia. Senhor, salva-me. O Espírito Santo te convida hoje para fazer a oração necessária para mudar a realidade da sua vida. Não é por palavras difíceis, é abrindo o seu coração, porque Jesus está em nosso meio, à procura de corações que estão abertos para que Ele venha entrar e fazer morada. Não é entrar e visitar, é entrar e fazer morada. Coração que Jesus faz morada é o coração que reconhece que Ele já levou sobre Ele toda a enfermidade, toda a dor, toda a ansiedade. Se você permitir que Jesus entre no teu coração hoje, faça morada, Ele vai lançar para fora toda enfermidade, toda ansiedade e todas as dores. Aleluia. Glória a Deus. E quando Pedro faz a oração, vai dizer que Jesus estendeu a mão. Vai dizer que Jesus estendeu a mão. Inclinando-se. Que foi falado hoje, no começo do culto. Porque vai dizer que Pedro estava afundando.
Então, se Jesus fizesse apenas assim, não ia alcançar, mas inclinando-se. Pega na mão de Pedro e leva ele de volta para cima. A palavra vai dizer que Jesus, inclinando-se, prontamente, não vai dizer que Jesus foi até Pedro, não vai dizer que Jesus correu até Pedro, não vai dizer que Pedro nadou até Jesus, vai dizer que Jesus, estendendo a mão, sabe o que é isso? Pedro estava tão perto de Jesus, Pedro estava tão perto de Jesus. Ei, meu irmão, hoje aqui nesta noite, você está tão perto de alcançar o teu milagre. Eu não sei o que você está necessitando aqui nesta noite, mas você está tão perto de Jesus aqui nesta noite. Aleluias! Você está a uma oração de alcançar aquilo que você tanto necessita. E Jesus está esperando você fazer exatamente esta oração para estender a mão para você e mudar a realidade da sua vida, entregar aquilo que você veio buscar aqui nesta noite. Aleluia! Oh, glória! Aleluia! Aleluia! Uma oração tão curta, já. Uma oração tão curta, mas esta oração foi de dentro para fora, não é de fora para dentro, porque o que vem de fora corrompe o que está dentro, mas o que está dentro, aleluias, ele limpa o que está fora. É por isso que é de glória em glória que nós somos transformados na presença de Jesus, e é por isso que é de dentro para fora, aleluias. Jesus te convida aqui nesta noite para fazer a oração curta, a oração necessária, a oração, aleluias, que Ele está pronto para atender aqui nesta noite. Glória a Deus, aleluias, aleluias. Show de cantar alabaço me de canto. De cantar alabaço me de cantar alabaço. Aleluias. Show de cantar alabaço me de cantar alabaço. Aleluias. Glória a Deus. Com a permissão do pastor, ele pode se colocar de pé? Se coloque em pé em nome do Senhor Jesus.